Está aqui com a gente o Sérgio Degrande, nosso comentarista político. Boa tarde, Degrande. Boa tarde, Gabarelli. Boa tarde você que está em casa. E também o Valdir Avelino, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, para comentar um dos assuntos, é o impacto da liminar envolvendo o SAERP para os servidores. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, César. Boa tarde, Degrande. Boa tarde a todos que nos ouvem. Bem-vindo mais uma vez. Bom, em 1995, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto encaminhou à Câmara a proposta de emenda à lei orgânica, alterando a redação do artigo 160, que disciplina os serviços de água e esgoto na nossa cidade. Ontem a gente falou aqui com a vereadora Duda Hidalgo, que veio trazer à tona, e foi praticamente, acho que foi um furo, né, da nossa equipe e também do nosso programa, falando sobre essa questão. Como é que está essa questão hoje, Valdir? Já tomou pé, estou com todos os documentos aqui, né, dessa ação civil pública por meio do Sindicato dos Servidores Municipais, que enviou para a Câmara Municipal esse pedido de vista a essa questão, com a juíza de direito, a doutora Lucilene Aparecida Canela de Melo, acompanhando. Como é que está essa questão do DAERP-SAERP, Valdir? Primeiro, assim, resgatar aquilo que a gente discutia lá atrás, quando veio essa questão da mudança do DAERP para o SAERP. Lá atrás, isso mostra que nós tínhamos toda a razão, inclusive está aí, que acabou de sair ontem, essa liminar. O que aconteceu lá na Câmara Municipal? Eles votaram, mudando a autarquia para a SAERP, incluindo na secretaria, mas usando a lei orgânica do município já há mais de 20 anos, que é uma lei orgânica que estava no portal Transparência, tudo que você entrava para ver essa lei orgânica, era uma questão que não é mais válida, ou seja, você tinha uma outra mudança que não estava disponível do site da Câmara Municipal. Imediatamente nós buscamos o Judiciário para colocar em transparência a lei orgânica do município, que é atual. Então, lá atrás, todos os vereadores, quando votaram para fazer a mudança do DAERP para o SAERP, utilizaram uma lei orgânica já inválida, ou seja, então é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. A pergunta é, e agora? Como que fica se foi votado utilizando uma lei orgânica, que é o artigo 160, que não estava válido para fazer essa mudança? Como que fica agora? Já está como SAERP, tudo aquilo que tinha no caixa já foi para a administração, a dívida... Que era de 380 milhões. 380 milhões, desculpa, eu me confundi, eu ia falar 500 milhões. 380 milhões. Já foi para o caixa da Prefeitura. E uma dívida que tinha também com a Prefeitura para com o DAERP, mais de 200 milhões de dívida. Então, quando fizeram essa manobra, claro, ninguém aqui está engatinhando, ninguém aqui não consegue enxergar esse tipo de coisa. Você fez essa mudança, automaticamente você deve para você mesmo? Não tem como. Então, já teve ali perdão da dívida, apossou do dinheiro que estava ali no DAERP, e quando você fala de autarquia, tudo aquilo que entra é para investir no DAERP. Hoje, nós estamos tendo muita dificuldade por ser uma secretaria, porque o bolo é o mesmo você pagando a sua água em dia, para que você tenha água na sua casa, mas vai para onde? Para a administração, e ali acaba girando essa verba no contexto geral. Quando era uma autarquia, não, você tinha o dinheiro próprio destinado para aquilo, para fazer investimento na água e esgoto para os munícipes de Ribeirão Preto. Estamos aí sentando com o nosso departamento jurídico, ver o que nós vamos ter em questão de posicionamento jurídico. Antes de passar para você, Degrande, só fazer uma questão importante aqui. Essa peça, desculpa, no desconhecimento, não sei quem montou, mas foi muito bem fundamentada. Tem documentos aqui de 1995, assinado por vereadores, enfim, algumas peças aqui da Câmara Municipal. Então, foi muito bem fundamentado esse documento, essa ação civil pública encaminhada dos sindicatos de servidores municipais, é isso, Valdir, para a Câmara Municipal. Agora, era um desconhecimento público essas peças, esses documentos aqui?
Exatamente isso. Não estava no portal de transparência da Câmara Municipal. Ok, mas a própria administração desconhecia? Pelo que está lá, eu não sei se desconhecia ou fizeram que não conhecia. Não posso exatamente afirmar. Isso que eu queria te perguntar. Não pode afirmar não posso isso. Não pode afirmar. Só que é um erro aí gravíssimo. É um erro que você vai utilizar uma lei orgânica que não existe mais, tendo já outras modificações, porque que estava no portal de transparência. Então, é uma questão muito séria. E os vereadores que votaram a mudança do DAERP para o SAERP, utilizou o quê? Utilizou uma lei que não existia mais. É sempre bom a gente falar sobre isso e, inclusive, esclarecer aí as pessoas que estão nos ouvindo. Isso quer dizer, para que todo mundo entenda, hoje a água de Ribeirão Preto está sendo administrada pela Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, chamada SAERP. E foi feita essa mudança em função de uma lei que não era lei, que já não existia mais. Então, em casa, para você entender. Agora, a pergunta é, pode voltar a ser DAERP? Quer dizer, deve voltar a ser DAERP? Essa é a pergunta. E se for voltar para ser DAERP, como é que vai fazer com o dinheiro que já foi feito? Já foi pago, já foi adquirido pela prefeitura, vai remontar o DAERP? Olha o tamanho do imbróglio. Passei todo o processo para a prefeitura e ela simplesmente disse assim para mim em nota, nós não vamos trabalhar isso porque esse é um problema da Câmara. Quem votou foi a Câmara, portanto é um problema que a Câmara vai ter que resolver. E o que a Câmara resolver, a gente faz. E agora a pergunta é, afinal de contas, esse filho feio está na mão de quem? O que eu posso dizer aqui com toda certeza nós ganhamos a liminar, aquilo que nós colocamos, e a gente vem conversando isso aí desde lá de trás, mas infelizmente algumas pessoas que estão à frente da política pública acabam não ouvindo. Então, nós tivemos ali, como não fomos ouvidos, procuramos o judiciário e nós tivemos êxito. Êxito nessa, pelo menos enquanto liminar, tudo aquilo que nós colocamos na ação é coisa palpável, inclusive a juíza deu essa liminar. Baseado nisso, baseado no que ela deu, agora o próximo passo, o que é? É realmente, se eles não retroagirem, a forma que eles vão fazer, e aí você deixou uma pergunta muito interessante. Esse dinheiro está em caixa? Porque como ele foi para a prefeitura, você faz todo ali um gasto com todas as outras secretarias, como se fosse do DAERP, a finalidade era para investimento do DAERP, era para investimento tanto da água quanto do esgoto, para que nós tenhamos aí saúde, porque quando você fala de água, nós estamos falando também de saúde pública. Hoje, se voltar a ser DAERP, como que fica? Esse dinheiro ele vai voltar na sua integralidade? Se voltar a ser o DAERP, é aquela dívida que teve o perdão lá atrás, ela tem que voltar a existir, porque não existe. Todos os atos, ao meu ver, como foi uma lei que utilizaram sem ter efeito, ou seja, ela já não existia mais e foram baseadas nessa lei que eles votaram, então vai ficar um imbróglio muito grande. Uma coisa que eu tenho certeza que quem está em casa está pensando a mesma coisa que eu. Espera um pouquinho. Os senhores vereadores, os senhores têm aí um departamento jurídico dentro do seu gabinete. Isso. O senhor tem um sujeito lá que é pago para fazer isso e recebe relativamente bem para fazer esse trabalho. A Câmara também. A Câmara tem o seu departamento jurídico. Isso. Será que ninguém sabia disso? Ninguém sabia dessa lei de 1995? Quem comeu essa bola? Porque, peraí, se o sindicato, que tem o seu departamento jurídico, levantou a bola e disse, peraí, já existe uma lei. O departamento jurídico do sindicato já tinha cantado a bola antes. E os caras nem se atreveram a olhar se realmente tinha, ainda votaram em cima de uma coisa que já tinha caído. Quer dizer, peraí. Aqui, Degrande. Nós temos aí, ó. Aqui, ó. Tá aqui, de 1995. 1995. Não é uma brincadeirinha aqui, ó. Tá assinado aqui, meu irmão. Tá assinado aqui, ó. Inclusive, para quem não sabe, era presidente dessa época, Cícero Gomes da Silva, o vice era o Delcides Canelli,
o primeiro secretário era Vicente Seixas, o segundo secretário Rafael Silva. Quer dizer, peraí, ô compadre. Quer dizer, que não tem nada a ver aqui, com... ó. E que Aqui, não tem ó, nada a ver com o momento de hoje. Tem nada a ver, nenhum deles está na nativa. Eu quero só saber aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Quer dizer que vai ser incompetente assim na casa do capeta. É isso que as pessoas estão falando em casa, e eu falo aqui também. Se não for incompetente, tem malandragem. Ou é A ou é B. Aí a gente tem que decidir. Ou é A ou é B. Porque, pera um pouquinho. Tá? Será que ninguém viu isso? Ó, tem um departamento jurídico da prefeitura. Também ninguém viu isso? Precisou o sindicato ver? Agora a juíza vem em cima e dá liminar, que pode até ser derrubada, sei lá que raio que vai ser. Cria-se uma secretaria em cima de uma lei que não existia e ninguém fala nada, absolutamente nada. E a gente, por exemplo, aqui pedindo para que a Câmara fale alguma coisa, não mandaram um A para nós. E nós mandando o tempo inteiro. Qual é essa posição? Por favor, digam. Nós queremos saber, a população quer saber, não sou eu que quero saber. Eu quero também, como população. Quem está à frente na Câmara, desculpa, eu não desconhecimento, quem está à frente da questão do SAERP e da ERP? Tem algum vereador? Não. Ou é direto? Não, é direto à própria Câmara. Direto, né? na... É preciso saber quem é que engoliu essa bola. Ou não tinha bola, ou isso que está escrito aqui é mentira. O que a juíza colocou é uma mentira? Ué, porque se você disse que não teve bola, então teve o quê? Alguém engoliu uma baleia, não engoliu uma bola, engoliu uma baleia inteira. Posso ler? Posso ler, né? Diz aqui, ó. Após a vasta pesquisa pelos setores da casa, em especial pela Secretaria Legislativa e setor de microfilmagem, deparamos-nos, diz a juíza Lucilena, com uma proposta de emenda à Lei Orgânica do município de 1995, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao inciso tal Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto, publicada no Diário Oficial em 7 de abril de 1995, que demonstra a irregularidade das informações oficiais a cargo da requerida. E aí vem, está muito bem fundamentada a peça aqui. Falta de avisar não foi, mas infelizmente quando você tem aquele desejo de fazer aquilo, e o desejo deles era muito grande, no sentido de transformar a nossa autarquia, que é o DAERP, em SAERP, era muito grande. Então, quando você tem esse desejo, você acaba não olhando nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Você quer só olhar para frente, tratorar aquilo que tem que tratorar, e prova disso é isso. Prova disso, eles se entraram com tanta sede no pote, para não falar outra coisa, vai acabar se afogando. Tá? Então, nós vamos tomar agora todas as medidas cabíveis diante desse processo e vamos tocar, vamos ver o que vai ser o resultado lá na frente.